Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Nós vamos dar início agora aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. O primeiro assunto de hoje é sobre o combate ao narcotráfico, operação que deixou 122 mortos no Rio de Janeiro, completa 6 meses sem respostas. Aqui nos afirma que a Defensoria Pública diz que ainda não recebeu imagens da operação solicitadas à Polícia Civil. Baleado e preso durante a ação mais letal, diz ser inocente e tenta absolvição na justiça enquanto se recupera de cirurgias. Inclusive, falando aí sobre a presença das facções criminosas em nosso país, um pesquisador americano afirma que a faccionalização do Brasil é chocante e resulta de escolhas políticas. Benjamin Lessing, ele que é professor da Universidade de Chicago, afirma que nova lei antifacção só é útil se acompanhada de reocupação de territórios. E o especialista avalia que o modelo repressivo do Estado precisa ser aplicado com propósito específico para reduzir o grau de violência dos grupos criminosos. Temos também aqui outro assunto, ainda falando aí sobre a violência, temos a notícia que a violência policial cresce após recorde em São Paulo. A Baixada Santista tem alta de 283% nas mortes. A gestão Tarcísio diz que intensificou o enfrentamento à criminalidade violenta e organizada. E o número de pessoas mortas por policiais militares no estado aumentou 41% no primeiro bimestre. Homicídios e roubos caíram. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira fotografia de hoje. Na verdade, o jornal traz aqui um infográfico sobre a guerra entre Israel e Hamas. O levantamento documenta bloqueios sistemáticos de Israel à ajuda destinada a Gaza e lista consequências de saúde, dignidade e segurança. A ONG diz que as estruturas essenciais foram destruídas e o exército israelense afirma atacar somente alvos do grupo terrorista. Inclusive, no caso, esse levantamento foi feito aí pela organização Médicos Sem Fronteiras. O nome do relatório é Água com Arma, em que afirma atestar a instrumentalização por parte de Israel do acesso a serviços de água, saneamento e higiene durante a guerra na faixa de Gaza. Já uma outra imagem, também na Editora Internacional, foi sobre um acidente ferroviário. Colisão de trens na Indonésia deixa 14 mortos e dezenas de pessoas feridas. Essa operação de resgate durou 12 horas. Temos também aqui outros assuntos, falando aí sobre o futuro dos carros. Com 1.400 veículos, Salão de Pequim confirma que a China é o novo centro da indústria automotiva. E a imagem desta terça-feira, casa destruída por ataque paquistanês que matou ao menos 7 pessoas no Afeganistão. Como a gente consegue observar aqui nesta fotografia. Temos agora outros assuntos, falando sobre o judiciário brasileiro. Pastores evangélicos destoam de parlamentares e apoiam Messias em Supremo Tribunal Federal de maioria católica. Entre mais e menos entusiastas, lideranças dizem ser positivo ter um segundo representante do segmento na corte. E eles citam a trajetória conhecida de Messias na religião, apesar de tendência à esquerda e também de críticas a deputados. Falando sobre as eleições, temos aqui a fala de Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. Ele diz que não vê espaço nenhum para a terceira via, enquanto Lula e Bolsonaro forem vivos. Para o senador, Flávio tem eleição na mão, mas ele pode jogar fora se ouvir aquele discurso dos Estados Unidos.
E Ciro Nogueira elenca Lula e Bolsonaro entre grandes líderes da história do país. Ele afirma que pela primeira vez, dois se enfrentaram. Temos aqui uma matéria do Caderno Todas que nos informa que 4 entre 10 brasileiros não sabem nomear uma mulher poderosa, é o que mostra um levantamento. A pesquisa do estúdio Clarice investiga como elas atuam para conquistar e redefinir o poder. E parceira da iniciativa, o jornal Folha vai publicar histórias de quem representa a liderança feminina. Mais alguns assuntos em destaque, temos aqui para a aviação. Companhias aéreas prevêem passagens ao menos 20% mais caras com a reforma tributária. O governo afirma que composição tarifária envolve diversos fatores e que a reforma prevê desonerações. E antes isento, trecho que sai do Brasil em viagens internacionais terá cobrança de tributos. Outro assunto agora para a Previdência. INSS limita número de pedidos de aposentadoria para tentar diminuir fila. Essa medida vale para aposentadorias, pensões e BPC, mas não atinge pedidos de revisão e benefícios por incapacidade. Essa mudança, inclusive, acontece após a demissão de ex-presidente do órgão e nomeação de uma nova gestora. Temos outros assuntos também, que um comentarista, ou melhor, a Justiça condena o jornalista a indenizar colega por dizer que ela assumiu o cargo por meio de cota racial. Paula Smith, que é ex-Jovem Pan News, endossou declarações contra Basília Rodrigues nas redes. E, por outro lado, o advogado nega o teor racista e defende a liberdade de expressão. Temos mais outros assuntos agora para a economia. PL prepara contra-ataques à emenda no fim da escala 6x1. Em ofensiva nas redes, partido começa a publicar vídeos que questionam a redução da jornada. E deputados têm recebido críticas na internet e vão insistir no discurso de que o trabalhador vai pagar a conta. Sobre o governo Lula, pacote de Lula deve dar prazo de até 4 anos para pagar dívida refinanciada. O programa vai abarcar 3 tipos de linhas de crédito em atraso, aqui explica aqui no caso. São cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado. E o modelo final e as condições financeiras do programa ainda passarão pelo crivo político e a aprovação do presidente. Temos mais outros assuntos também da economia. De acordo com os analistas, resultados do primeiro trimestre devem ser liderados por petroleiras e bancos. Endividamento das famílias pressionam o varejo. Selic alta e conflito no Oriente Médio também pesam. E temporada de balanço se intensifica a partir desta semana, com Vale e Santander. Sobre a Receita Federal, também temos aqui uma notícia que a Receita mira setor de cigarros na primeira fase da aplicação da lei do devedor contumaz. O fisco vai notificar 13 fabricantes e a legislação tem o objetivo de punir companhias que usam sonegação como estratégia de negócios. A segunda fase vai alcançar o setor de combustíveis, é o que afirma o secretário. Temos aqui mais outras notícias, que o leilão da Caixa tem 1.175 imóveis com até 40% de desconto. Propostas devem ser enviadas até às 10 horas dos dias 11, 15, 18 e 22 de maio no site da Fidalgo Leilões. Aqui diz também que o lance mais baixo é de R$ 46,5 mil por casa no Piauí. O mais alto aí chega a 2,9 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Agora falando sobre política, temos aqui 2 matérias em destaque. PL discute indicar Eduardo Bolsonaro como suplente de André do Prado na briga pelo Senado em São Paulo. PL analisa a viabilidade jurídica para lançar filho 03, que no caso está fora do país.
E Eduardo exigiu a vaga dar aval para André do Prado concorrer ao Congresso. Temos também sobre as eleições deste ano. Com Aldo estagnado, pré-candidatura deve ser reavaliada até o final de maio. Aliados do ex-ministro relatam clima de desânimo com patamar de 1% a 2% nas pesquisas. A avaliação é que ele perdeu a oportunidade de se posicionar sobre temas polêmicos. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre a saúde. Entenda o que é a bronquiolite, doença que causou internação da filha de Mayra Cardi nos Estados Unidos. Aqui vai explicar que essa doença respiratória aguda afeta as crianças com menos de 2 anos e é causada pelo vírus sincicial respiratório, que atende pela sigla VSR, que pode levar à morte. E ela é caracterizada pela inflamação do bronquíolo, que no caso é a via aérea dos pulmões. E os principais sintomas são tosse, chiado intenso no peito, febre alta e também dificuldade respiratória. Agora, já mudando de assunto, no caderno de cotidiano aqui da Folha de São Paulo, temos aqui a primeira notícia. IBGE prevê censo em 2028 para contar população em situação de rua. O Instituto pretende realizar mapeamento pela primeira vez no Brasil. Chegar até a pesquisa vai ser uma luta, o que afirmou o diretor do órgão, em referência à busca por orçamento. E também temos a notícia que Defesa Civil treina produtores rurais para combater incêndios florestais no interior de São Paulo. Essa medida amplia a operação SP Sem Fogo, ao entregar kits especiais aos agricultores no campo. E o objetivo é evitar uma nova onda de queimadas como a que assolou o estado há 2 anos, em 2024. Temos aqui outra operação da APF. A Polícia Federal mira esquema de contrabando no Porto do Rio. A Justiça determinou o afastamento de 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários da Receita Federal. O grupo liberava mercadorias irregularmente e adulterava declarações para reduzir os tributos. Agora, falando em notícias internacionais, aqui na Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro destaque sobre a guerra no Oriente Médio. A guerra do Irã drenou o arsenal dos Estados Unidos e obrigou retirada de materiais da Ásia, que nos informa que estoques estão em níveis preocupantemente baixos, dizem estimativas do Pentágono e autoridades do Congresso. E também um atentado em jantar da Casa Branca reacende longa história de violência política nos Estados Unidos. Isso porque já foram aí 4 presidentes americanos mortos e 3 feridos em atentados. E Trump afirmou sobre ser político que é uma profissão perigosa. E lembrando também que o republicano já foi alvo de outros atentados. Na área de esporte, temos aqui uma matéria sobre futebol. FIFA lança ranking para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Palmeiras lidera na Conmebol. Campeões continentais de 2025, Flamengo e PSG já estão garantidos nessa competição. No caderno de ciência, temos aqui uma matéria falando sobre paleontologia, que cientistas descobrem o primeiro ovo fossilizado de ancestral de mamíferos. Luz de síncrotron de alta resolução permitiu análise tridimensional do embrião dentro aí do ovo. E falando sobre corrupção, temos aqui outra matéria que o Ministério Público denuncia 23 suspeitos de lavagem de dinheiro envolvendo Polícia Civil. Por outro lado, a corporação afirma que acompanha a investigação e que tomará todas as medidas cabíveis caso sejam confirmadas as acusações. E segundo a apuração, os membros de uma organização criminosa pagavam propinas sistematicamente a agentes para manter esse esquema. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta manhã de terça-feira, iniciamos aqui com a manchete em destaque, falando sobre o país dos privilégios. Fazenda de São Paulo pagou, em um mês,
111 milhões de reais em penduricalhos. Um auditor recebeu 513 mil reais. Teto no estado é de 36 mil. Com vencimentos líquidos de até 513 mil reais, auditores fiscais da Fazenda Estadual de São Paulo registraram em março os maiores salários do funcionalismo paulista. Aqui explica que no mês, 64% da categoria ultrapassou o limite de remuneração, que é R$ 36,3 mil reais no estado, graças a 3 penduricários, entre eles licença premium. A Secretaria da Fazenda e Planejamento disse que os valores decorrem de verbas excepcionais e não permanentes, plenamente amparadas pela legislação vigente. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido extinguir 15 penduricários e fixar que as verbas indenizatórias não podem ultrapassar 35% do subsídio, a medida ficou restrita à magistratura e ao Ministério Público e não alcança outras carreiras até a regulamentação aí pelo Congresso. Inclusive, temos a informação também em destaque aqui no Estadão que 2.418 auditores estão na folha de pagamentos da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. E também temos mais outra notícia, que juízes pedem tempo para aplicar regras. Associações de juízes e membros do Ministério Público pediram ao Supremo Tribunal Federal mais 30 dias para começar a aplicar as regras que restringem o pagamento de penduricários. Agora, mudando um pouco de assunto, já falando aí sobre economia e negócios, o jornal traz aqui uma notícia falando sobre a venda do Master. Trama teve cheque árabe, Temer e uso de CPF de mestre de jiu-jitsu. Com base em documentos, aqui nos informa que mostra a operação de Daniel Vorcaro para tentar se desfazer do Master quando já estava na mira da Polícia Federal e do Banco Central. Inclusive, temos um destaque aqui que 6 bilhões de reais foi o valor que a Ficton e o grupo de investidores supostamente pagariam aí pelo Banco Master. Temos outra notícia também que JF e JBS enviaram 11,5 milhões à banca que faturava 9 mil por mês. No mesmo dia, o escritório de advocacia transferiu 3,5 milhões de reais a advogado que comprou parte do resort Taiaiá. Falando agora sobre as facções criminosas em nosso país, também temos aqui uma notícia que a polícia apura infiltração do PCC em prefeituras paulistas. Os criminosos ofereciam serviço de fintech acusada de lavar dinheiro para a facção. Na área de economia, endividamento das famílias chegou a 49,9% em fevereiro, que é um novo recorde. Na área de infraestrutura, ex-Camargo Correia vende por 5 bilhões fatia na Motiva. Agora, alguns assuntos também internacionais. Acusado de atentar contra Trump, atirador pode pegar prisão perpétua. Cole Thomas Allen compareceu ontem pela primeira vez diante de um juiz federal e foi formalmente aí acusado. E também sobre o conflito no Oriente Médio, ataque israelense no Líbano mata mãe e criança de 11 anos brasileiras. Outro filho, também brasileiro, está hospitalizado. Na área de cultura, temos aqui um destaque para o streaming. Nordeste com Vingança Política Ação. Cangaço Novo, série já exibida em 240 países, lança a segunda temporada com foco na história dos personagens. Temos também aqui esta imagem, que é esta fotografia da Editoria Internacional, que fala sobre um chá para baixar a fervura. O rei Charles III e a rainha Camila são recebidos na Casa Branca para um chá da tarde com Melania e Donald Trump. Essa visita acontece em meio à contrariedade do americano pela recusa britânica em participar, ao lado dos Estados Unidos, da guerra contra o Irã, como a gente pode observar aqui o momento dessa reunião. Agora, na capa do jornal O Globo de hoje,
Temos aqui a manchete. Dívidas das famílias crescem e governo amplia programas de desconto de débitos. Endividamento chega à metade da renda anual e novo desenrola permitirá bater até 90%. Aqui nos informa na chamada que no dia em que o Banco Central divulgou que bateu recorde o comprometimento da renda mensal das famílias brasileiras com dívidas, o governo acertou com os principais bancos do país detalhes do novo programa de renegociação de débitos a ser lançado nos próximos dias. A medida é vista como urgente pelo agravamento do quadro no país e também por isso como fundamental para as pretensões eleitorais do presidente Lula. Segundo o Banco Central, o total de dívidas nos lares do país chega em média a 49,9% da renda anual das famílias. E o novo desenrola mediará a renegociação de até 90% dos valores das dívidas, trocando-as por débitos de juros mais baixos, provavelmente limitados a 1,99% mensais. E aqui também informa que outro ponto em estudo é a liberação do FGTS, com a condição de que o valor sacado seja suficiente para pagar 100% das dívidas daquele trabalhador. E ainda falando sobre questões econômicas aqui na capa do Jornal Globo, temos aqui um outro destaque. Em prévia do orçamento, o governo sinaliza outra vez com alta de arrecadação. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, caso Lula seja reeleito, indica redução de incentivos fiscais e aumento da arrecadação de impostos, focando nos mais ricos. E os analistas pregam aí um corte de gastos. Nos assuntos internacionais, ataque de Israel mata mãe e filho brasileiros no Líbano, apesar de cessar fogo. O Itamaraty informou que uma mãe e seu filho de 11 anos, brasileiros, foram mortos no domingo em bombardeio israelense no distrito no sul do Líbano. A ofensiva de Israel prossegue na região, apesar de o conflito com o Hezbollah estar oficialmente sob cessar-fogo. Falando agora sobre política, Paz lidera com folga a corrida para governador do Rio de Janeiro e Moro larga à frente no Paraná. A primeira pesquisa Quest mostra que ex-prefeito do Rio tem mais que a soma dos votos dos demais postulantes ao governo do Rio. No Paraná, o senador também tem uma ampla vantagem. Outros destaques, também na área de economia, juízes alegam dificuldade para operacionalizar ordem para cortar os penduricalhos. Associações que representam magistrados pedirão ao Supremo Tribunal Federal mais prazo para a implementação da decisão de limitar uma lista de benefícios a 35% do teto salarial, que valeria a partir do próximo pagamento. Numa notícia também internacional em destaque, atentado amplia críticas sobre falhas na segurança de Donald Trump. O aparato de segurança da presidência americana virou alvo de críticas de adversários e até aliados de Donald Trump. A Casa Branca e o Serviço Secreto anunciaram reuniões para uma revisão de todos os procedimentos. E ontem, o atirador que invadiu o hotel recebeu as primeiras acusações formais na Justiça e poderá ser condenado até a prisão perpétua. Inclusive, falando aí sobre o Donald Trump, temos aqui esta imagem que fala sobre uma visita para quebrar o gelo. O casal Trump recebeu o rei Charles III e a sua esposa Camila na Casa Branca em uma viagem que foi vista como uma tentativa de amenizar o clima entre os dois países após o presidente norte-americano criticar a falta de apoio do Reino Unido à guerra no Irã, em meio à tensão sobre o endosso dos Estados Unidos à soberania britânica nas Malvinas. Mudando agora um pouco de assunto, temos aqui uma notícia que em queda no geral, roubo de carros cresce em áreas de desmanche
lá em São Paulo. 5 distritos paulistanos, nas franjas da cidade, concentram 1 de cada 4 crimes do tipo, de acordo com o mapa do crime SP. Veículos são visados, na verdade, para abastecer o mercado informal de peças ou até mesmo ser clonados. Também temos aqui sobre o Rio de Janeiro que câmeras corporais mostram policiais militares monitorando e fazendo emboscada contra empresário. E as imagens, no caso, desmentem versão de policiais de que Daniel Patrício foi morto ao furar blitz na Pavuna. E gravação mostra policial militar falando com o comandante durante esse monitoramento. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com uma entrevista ao CB.poder. No caso, foi com o secretário de Economia, Valdivino Oliveira. Na entrevista, ele detalhou também planos de venda da dívida ativa. Ele afirma que buscar superávit, reforçar caixa do GDF e ajudar o BRB. À frente da Secretaria de Economia do Distrito Federal, há menos de um mês, Valdivino Oliveira enfrenta um dos seus maiores desafios. Com as contas do executivo local no vermelho, o secretário terá que administrar um amplo programa de corte de gastos para reverter o déficit. E a solidez do GDF é fundamental para a sobrevivência do Banco de Brasília, em crise após as negociações fraudulentas com o Banco Master. Ele afirmou o seguinte em sua entrevista, abre aspas, temos que fazer uma virada de jogo para que o GDF tenha superávit. Dessa forma, tendo um caixa mais avantajado, há como ter uma salvaguarda para o BRB. Desse modo, chegaremos ao final do período estipulado pelo Banco Central, que no caso até o fim de maio, para proclamar o BRB como um banco recuperado. Fecha aspas, foi o que afirmou o veterano gestor ao CB.poder. E também temos mais alguns assuntos que, de acordo com a governadora, os concursos serão mantidos. E também o Banco de Brasília amplia parceria com o Flamengo. Temos aqui alguns assuntos internacionais em destaque no Correio Brasiliense. Ataque mata brasileiros no Líbano. Bombardeios das forças de Israel vitimaram uma criança de 11 anos e a mãe dela, ambas com nacionalidade do Brasil, de acordo com Itamaraty. Outro menino também da família, também brasileiro, está hospitalizado. O pai da família morreu nessa tragédia, ocorrida na região sul do país árabe. Temos aqui outro assunto também, no caderno de cidades, que a polícia caça o atropelador. Um homem é procurado por atingir uma jovem de 20 anos com carro de marcha ré no Riacho Fundo. Esse motorista ele fugiu, sem prestar socorro à vítima, que teve lesões graves, e a suspeita de tentativa de feminicídio. E dando continuidade, a capa do jornal Correio Brasiliense desta terça-feira, temos aqui a seguinte matéria dizendo que o desconto do Desenrola será de até 90%. Esse novo programa de negociação de dívidas, a ser apresentado pelo governo ainda nesta semana, deverá oferecer descontos de até 90% nos débitos dos participantes, de acordo com o ministro da Fazenda. E o foco principal será as pendências, com cartão de crédito, cheque especial e empréstimos sem garantia. E o ministro afirma que o programa terá um prazo limitado, cerca de 30 dias. E falando sobre política, pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encontraram-se na AgriShow, que aconteceu em Ribeirão Preto. Demonstrações de amizade para afastar rumores de desalinhamento na campanha, como a gente pode observar aqui na foto, os dois juntos. Falando sobre o judiciário, temos aqui um prazo para o penduricário. A Associação de Magistrados Brasileiros, AMB, quer mais 30 dias antes da aplicação das regras sobre verbas extras nos salários. E também sobre o Congresso, temos aqui a ofensiva por Messias. Governistas contam 44 votos, mas acreditam que terão 50 senadores favoráveis
amanhã a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Já no jornal cearense O Povo, na manhã desta terça-feira, temos aqui um destaque falando sobre as tragédias. Falta de estrutura causa mortes após chuvas no Ceará. Em Porto das Lunas, 3 veículos caem em cratera e uma pessoa morreu. Em Fortaleza, Defesa Civil atende a 14 ocorrências e também em Tianguá. Um desabamento de hotel São Francisco deixa uma pessoa morta. Como a gente pode observar aqui à esquerda, o que aconteceu lá no asfalto da CE 025 em Aquirás, que cedeu, e à direita o Hotel São Francisco, que desmoronou em Tianguá. Outros assuntos que estão também em destaque na capa do jornal O Povo de hoje. Ceará lidera índice brasileiro de conectividade no Nordeste. Na área da política, aliado de Eumano assume presidência do União Brasil no Ceará. Mais outro assunto também sobre política, rodada de pesquisas Quest mostra cenários eleitorais em 3 estados. Temos também aqui, por último, assuntos no Caderno Vida e Arte. Gero Camilo sobre o Ceará. Ele afirma que torce para que esse mercado também me queira. E esses foram os principais assuntos em destaque nas capas dos principais jornais do nosso país. Convido você a me acompanhar, que daqui a pouco, às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Daremos início agora aos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal o Globo. Iniciamos aqui com um assunto sobre a investigação da Polícia Federal. Esquema de corrupção na alfândega do Porto do Rio é alvo de operação e 17 auditores são afastados. A associação criminosa investigada envolve importadores, despachantes e servidores públicos, de acordo com essa investigação. Na política, Cleitinho lidera em todos os cenários, seguido de Calil e Pacheco. O candidato de Zema aparece em 5º lugar. Governo de Minas tem piora na avaliação e queda na aprovação, enquanto Zema tenta a projeção nacional. E também João Campos tem 42% das intenções de voto e Raquel Lira marca 34%. Isso sobre a eleição em Pernambuco, de acordo com o levantamento Genial Quest. Falando aí para o mapa do crime, roubo de carro avança em bairros da periferia de São Paulo. Também carros brancos são os mais roubados em São Paulo. E a ferramenta do Jornal Globo traz aí um ranking por cores. E o governo libera em maio parte do saldo do FGTS e multa como garantias para consignado CLT. Falando sobre a seleção brasileira, temos aí a informação que a cirurgia de Éder Militão, fora da Copa do Mundo, é bem sucedida, diz Real Madrid. E também temos aqui na saúde os 5 sinais de alerta para níveis altos de açúcar ao acordar e como identificá-los. Temos também aqui o colunista Guga Chakra, escreve o texto de que o ataque de Israel que matou, sobre o ataque, na verdade, de Israel que matou um menino brasileiro no Líbano. Cessar-fogo não interrompe bombardeios no sul do território libanês. Outros destaques também. Emirados Árabes anunciam saída da OPEP e OPEP+, diz agência. Temos também aqui a CVM está na cola de Ike Batista, é o que escreve o jornalista e colunista Anselmo Góes. Temos também outros assuntos. Investigado por atuação para o PCC, usou L. ponto de sede do governo de São Paulo em 2022. Outro destaque também, morre Silvano Raia, o primeiro a realizar transplante de fígado de doador vivo no mundo, aos 95 anos de idade. E Messias
precisa de 16 votos entre senadores que evitam declarar posição e mira partidos de centro. Também sobre benefícios, descontos de 90% e saque do FGTS, o que se sabe sobre o novo desenrola. E outro assunto também, imagens de câmera em farda mostram que policiais militares monitoraram e mataram empresário na Pavuna. O Ministério Público do Rio de Janeiro diz que investiga se há outros policiais militares, até mesmo de uma patente superior, envolvidos nessa emboscada. E as imagens da câmera corporal de policial militar desmentiu a versão sobre a abordagem a empresário da Pavuna. Como a gente pode observar aqui alguns trechos das conversas que foram registradas pela câmera corporal. Mudando também de assunto, um apagão atinge região central de São Paulo e deixa 6.000 pessoas sem luz. Outros assuntos, temos aqui um destaque na área de saúde sobre as chaves para não se distrair em um mundo cheio de interrupções. Enfrentar os ladrões de tempo e atenção exige entender os gatilhos externos e internos da distração. Temos aqui uma curiosidade também aqui no Brasil. Falou foi expulso. Grupos de WhatsApp onde só vale assobiar viram febre e reúnem milhares de pessoas do Brasil afora. Uma dinâmica em comum conecta usuários de vários estados e cria uma interação baseada apenas em um som. Temos aqui mais outros destaques. Forte defensor do cristianismo evangélico. Suspeito de ataque em jantar com presença de Trump, fazia parte de uma fraternidade cristã. Cole Thomas Allen é descrito como um aluno muito bom e já chegou a apresentar um projeto de freio de emergência para cadeira de rodas para os idosos. E outro assunto, agora falando sobre esporte, Diogo Dantas escreve em sua coluna: Botafogo oferece Barbosa ao Cruzeiro antes de fechar com Palmeiras. Também falando na política, de acordo com o levantamento Genial Quest, Moro lidera intenções de voto com 35% e candidato de Ratinho Júnior aparece em quarto lugar. Também, chanceler da Alemanha diz que Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã e critica a falta de estratégia na guerra. Falando no Rio de Janeiro, um tombo em frente à sede do Flamengo vira disputa na justiça, o que escreve aí o jornalista Anselmo Góes. Também na Copacabana, painel de Milô Fernandes em muro demolido na Praça Sara Kubitschek, em Copacabana, ganhará uma réplica em escola. E Prefeitura começa as obras para recuperar o telhado do velódromo. E também história da primeira bailarina negra do Teatro Municipal terá sua trajetória contada em espetáculo. Na área de saúde, peruano cria programa que aposta na cura emocional para homens tóxicos. E também temos aqui outros assuntos. É seguro realizar 4 procedimentos estéticos em uma única cirurgia? Os especialistas respondem. Médicos explicam os critérios avaliados antes de intervenções combinadas e os principais cuidados para poder reduzir aí os riscos. Na área de esportes, português surge como favorito de presidente para assumir o comando do Real Madrid, diz o jornal. Temos também aqui outros assuntos. Milan confirma que Luka Modric fará cirurgia no rosto às vésperas da Copa do Mundo. E o início de Leonardo Jardim no Flamengo chama a atenção pela recuperação de jogadores. Em negócios e finanças, o desabafo do presidente da PET sobre a discussão do governo de reduzir a taxa das blusinhas. E a OpenAI, criadora do ChatGPT, não bate meta de usuários e vendas, e ações do setor despencam. Temos outros assuntos também sobre a redução de desperdício. Você sabe o que é economia circular? É que fala que circularidade redesenha modelos de produção para reduzir desperdícios,
cortar custos e enfrentar impactos ambientais. E antes de reciclar, é possível estender a vida útil de bens de consumo e minimizar a geração de lixo. E a natureza e o bolso agradecem. Nos assuntos agora internacionais de hoje, conheça a versão superpotente da cannabis encontrada com religiosos no Sri Lanka. É chamada de maconha dos monges. Outro assunto também, após revisão, Irã diz que bombardeio em escola do país deixou 155 mortos, inclusive 120 eram crianças. A ofensiva aconteceu no primeiro dia do ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra o país, que respondeu com bombardeios contra o território israelense e outros países da região. E aqui a gente pode ver as fotos das crianças que foram mortas nesse bombardeio. A escola, atribuída aos Estados Unidos, e foram afixadas em avião oficial. Outros destaques agora. Plantações de coca na Colômbia aumentaram 18% durante o governo Petro. O presidente questionou a metodologia do relatório da ONU e afirma que ele inclui milhares de hectares que não entraram na cadeia do narcotráfico. E Canadá afirma que o seu ouro é rastreável e limpo. Mas a investigação do New York Times mostra ligação com crime organizado. A Casa da Moeda Real canadense vende minério ligado a grupo armado colombiano. E aqui na imagem a legenda vai nos informar que pessoas trabalham em uma mina ilegal que vende ouro para a cadeia de suprimentos da Casa da Moeda Real canadense, perto de Caucásia, na Colômbia. Temos também aqui outros assuntos, falando aí sobre a aviação, como é o novo avião de Neymar, que faz trajetos intercontinentais sem parar para abastecer. Também na tecnologia, DeepSeek V4, porque vale a pena prestar atenção na nova versão da IA chinesa. E claro, sobre a Copa do Mundo 2026, temos aí novidade que a FIFA pode mudar a regra de cartões amarelos. Segundo a emissora britânica BBC, eles passariam a ser zerados também após a fase de grupos. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com assuntos sobre política. Celina pede aval do Tesouro Nacional e audiência com Lula para salvar BRB. No comércio exterior, Lula assina decreto de promulgação do acordo Mercosul e União Europeia. A assinatura ocorre na tarde desta terça, dia 28, e aqui explica que esse acordo entra em vigor de maneira provisória a partir de sexta, 1º de maio. Sobre novos salários, reajuste das forças de segurança do Distrito Federal é sancionado. Além do aumento, a lei introduz alterações nas regras de ingresso e progressão na carreira militar. Temos aqui outros assuntos, uma pesquisa de opinião. Lula empata com candidatos da direita. Diferenças entre o presidente e pré-candidatos da direita ficam dentro da margem de erro. E Banco de Brasília abrirá agências do Flamengo em todas as capitais do país. Agora sobre violência, polícia procura suspeito de matar estudante brasileira no Paraguai. Nos Estados Unidos, a piada sobre Melania que reacendeu briga de Trump com Jimmy Kimmel. Na faixa de Gaza, Israel usa acesso à água como arma contra os palestinos em Gaza. Sobre as eleições aqui, temos o resultado da pesquisa Quest. Cleitinho lidera primeiro turno e venceria todos no segundo turno. E aqui temos a entrevista com o secretário de Economia afirmando que até o fim de maio o BRB estará firme. O jornal também nos apresenta aqui uma análise no contexto político nacional. Escreve que Lula aposta nos endividados, Flávio no agro e Zema nos ataques a Moraes. E sobre o governo, o presidente discute Desenrola 2 em reunião no Planalto. Na área de saúde pública, turbinado pelo cigarro eletrônico, tabagismo volta a ameaçar os brasileiros.
Temos aqui outro assunto também, FGTS, descontos de juros mais baixos, entenda as medidas do Desenrola 2. Sobre o caso Master, Fitch rebaixa a nota do BRB e deixa de avaliar banco por falta de informações. Agora em cidades, temos aqui alguns assuntos para concurso. GDF mantém 3,7 mil vagas em concursos, mesmo com corte de gastos. Falando aí sobre a criminalidade, motorista que atropelou jovem no Riacho Fundo e fugiu foi preso. Na área de cidadania, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios leva serviços à população em situação de vulnerabilidade. E CRAS da Candangolândia é reinaugurada após investimento. Também temos aqui sobre inovação, que começam as inscrições para o Inova Summit 2026. Na educação pública, evento no Museu Nacional discute saúde e educação pública. E também sobre proteção à mulher, o jornal traz um destaque sobre o programa Viva Flor, tecnologia no combate à violência doméstica. Na área de fotografia, a Universidade de Brasília recebe exposição fotográfica sobre parques ecológicos do Distrito Federal. Agora para a política, Planalto corre para aprovar Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Sobre as eleições, os planos de Renan Santos para roubar votos de Flávio Bolsonaro. No Judiciário, juízes querem adiar regras sobre penduricalhos por 30 dias. E fora do Supremo Tribunal Federal, conheça o outro lado da ministra Carmen Lúcia. Da paixão por literatura, a vida longe dos holofotes em Brasília, descubra as curiosidades e aspectos pouco conhecidos da trajetória pessoal da ministra. Sobre as eleições, Roberto Justus detona Bolsonaro e vê Lula como líder. Em entrevista, o empresário analisa os erros do ex-presidente, critica a postura após a derrota eleitoral e reconhece a inteligência política de Lula. Agora nos assuntos sobre o Brasil. A gaúcha que mudou de país após trauma com enchente histórica. Também numa investigação, Polícia Federal faz operação em todo o Brasil contra abuso sexual infanto-juvenil. Essa ação cumpre 159 mandados de busca e 16 de prisão preventiva e integra ofensiva internacional realizada em 15 países. Mudança climática. El Niño deve ser mais severo este ano. O fenômeno contribuiu para que o ano 2024 fosse o mais quente da história. Especialista alerta para o possível aumento das tragédias climáticas, como as que ocorreram no Rio Grande do Sul, deixando populações desabrigadas. E também prefeito do Maranhão morre durante evento em igreja. Ademar Alves Magalhães sofreu um infarto e chegou a ser socorrido, mas infelizmente ele não resistiu. Agora nos assuntos internacionais. Prisão perpétua à vista para atirador que atacou o jantar de Trump no Reino Unido. A pobreza encurta a vida saudável da população do Reino Unido. Também, Estados Unidos analisam proposta do Irã para a reabertura do Estreito de Hormuz. Casa Branca avalia a proposta do Irã sobre Hormuz. Em meio à trégua frágil, impasse nas negociações. Sobre a guerra no Líbano, Itamaraty confirma que ataque israelense matou 2 brasileiros no Líbano. As vítimas são mãe e filho. O pai, libanês, também foi morto. E outra criança brasileira está hospitalizada. O Ministério das Relações Exteriores confirmou na última segunda-feira, dia 27, que uma criança brasileira de apenas 11 anos, a mãe, que também é brasileira, e o pai foram mortos pelas forças de defesa de Israel no Líbano. O outro filho do casal, também brasileiro, está hospitalizado. Aqui conta que esse ataque aconteceu no último domingo, dia 26, no sul do Líbano. O cessar-fogo entre os dois países,
que deveria durar até maio, continua sendo interrompido por bombardeios na região. O Itamaraty informou em nota dizendo que, ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah. Temos outros assuntos também em destaque. Na área de economia, bolsas da Europa sobem após balanços, mas guerra limita os ganhos. Temos também aqui outro destaque, que índice de confiança da indústria cai 0,8 ponto em abril, revela FGV. No combustível, o governo libera crédito de 330 milhões de reais para subvenção ao GLP. E falando aí sobre o AgriShow, fabricantes de máquinas aprovam linha de crédito de 10 bilhões de reais. Sobre esporte, juntos, Mbappé e Militão podem chegar a 309 dias fora por lesões. E também, no Flamengo, Pedro iguala 2025 e caminha para a temporada mais artilheira. No esporte, filho de Zidane sofre fratura no rosto e deve perder a Copa do Mundo. E no Corinthians também temos aqui uma notícia que o Conselho Deliberativo aprova as contas de 2025 do time. E também, em Ciência e Saúde, Biocola personalizada tem bons resultados ao fechar os ferimentos. Também, na área de alimentação, suco que ajuda no emagrecimento e no combate à prisão de ventre. Que vai dizer que a nutricionista Ana Clara Cruz desmistifica o papel da fruta no emagrecimento. Embora aumente a saciedade, o caju não queima a gordura sozinho. Aqui conta que, aliado da imunidade no intestino, o caju é destaque pela alta concentração de vitamina C e fibras. Na área de educação e carreira, o primeiro assunto aqui é de formação, a rota de brasileiros para faculdades de medicina em países vizinhos. Paraguai e Bolívia atraem milhares de estudantes com mensalidades mais baixas. E aqui vai apresentar as vantagens, riscos e como funciona também o revalida. E menos da metade dos brasileiros domina tarefas complexas como IA e planilhas. Pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira confirma que jovens têm mais letramento tecnológico. O estudo também revela que a inteligência artificial tem impulsionado a criação de novas profissões aí no mercado. E também falando sobre a pejotização, cerca de 50 mil ações trabalhistas continuam suspensas. 13,1 milhões de brasileiros trabalham como pessoa jurídica e a maioria com menos de R$6 mil por mês. Ainda assim, o STF paralisou há um ano o julgamento de mais de 50 mil ações trabalhistas. Agora, no site da Folha de São Paulo, a primeira matéria aqui de hoje é sobre o levantamento da pesquisa Genial Quest. Cleitinho lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno em Minas Gerais. Senador do Republicanos diz não ter decidido se será candidato ao Palácio Tiradentes. E também, João Campos tem 46% e Raquel Lira 38% no segundo turno em Pernambuco. E com Aldo estagnado, a pré-candidatura deve ser reavaliada até o final de maio. Os aliados do ex-ministro relatam um clima de desânimo com patamar de 1 a 2% nas pesquisas. E governo Lula faz ofensiva final por Messias e negocia cargos e emendas para tentar garantir a aprovação. Sem apoio de Alcolumbre, senadores da base contam voto a voto e prevêem um placar apertado. Outro destaque: PL discute indicar Eduardo Bolsonaro como suplente de André do Prado na briga pelo Senado em São Paulo. O PL analisa a viabilidade jurídica para lançar o filho 03
que no momento está fora do país. E pastores evangélicos destoam de parlamentares e apoiam Messias em STF de maioria católica. E Ciro Nogueira diz que não vê espaço nenhum para a terceira via enquanto Lula e Bolsonaro forem vivos. Para senador, Flávio tem a eleição na mão, mas pode jogar fora se ouvir aquele discurso dos Estados Unidos. Outro assunto também, a justiça condena comentarista a indenizar jornalista por dizer que ela assumiu o cargo por meio de uma cota racial. Paulo Schmidt, ex-Jovem Pan News, endossou declarações contra Basília Rodrigues nas redes. E PL prepara contra-ataques à emenda do fim da escala 6x1. Em ofensiva nas redes, o partido começa a publicar vídeos que questionam a redução da jornada. Outros assuntos também aqui em destaque na Folha de São Paulo de hoje. Kassab critica a gestão Lula mesmo com ministérios do PSD. Sabe gastar, mas não sabe administrar. O dirigente partidário deu declaração durante o almoço com empresários nesta segunda-feira. E Messias enfrenta resistência de Frente Evangélica e dependência de Alcolumbre antes de sabatina. A maior parte da bancada religiosa do Senado integra a direita bolsonarista e deve votar contra indicado de Lula. E Nunes recusa viagens ao exterior para ajudar vice-prefeito a se candidatar. O objetivo é não deixar Melo Araújo inelegível em outubro, o que ocorreria caso ele assumisse interinamente. E Moraes concede prisão domiciliar a Fátima de Tubarão e outros 18 idosos condenados pelo 8 de janeiro. Decisões do ministro do Supremo consideram questões de saúde como necessidade de cirurgia e possibilidade de infecções na prisão. E Procuradoria Eleitoral não vê elo entre facções e eleição para a Prefeitura de João Pessoa. Por outro lado, Cícero Lucena, que vai concorrer ao governo da Paraíba, sempre negou vínculo com o crime organizado. E o coordenador de campanha de Flávio diz que quem mudar de posição sobre dosimetria terá que se explicar. E também, Caiado defende que o STF corte na própria carne, mas diz ter um estilo diferente de Zema. Eu governo pacificando, foi o que afirmou o presidenciável do PSD e ex-governador de Goiás. E antes de darmos continuidade, com mais alguns assuntos aqui em destaque, outros sites de notícias, faremos um breve intervalo, mas logo estaremos aqui de volta. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade,
elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível, com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Dando continuidade agora no site de notícias do Jornal Estado de São Paulo, temos aqui uma matéria em destaque dizendo que sobre vídeos e áudios falsos. Quase metade dos golpes no Brasil usam inteligência artificial, é o que aponta a Polícia Federal. A utilização de meios digitais para fraudes ganhou uma escala com a adesão de organizações criminosas. Aqui informa também que sobre perfis falsos no WhatsApp e pedidos de Pix, golpistas usam nomes de arcebispos para enganar os fiéis. E também, mega operação mira MC Negão original e mais 52 suspeitos de rede de golpes, como do falso advogado. Falando sobre as eleições deste ano, Lula lidera no primeiro turno e empata com Flávio e Zema no segundo turno, de acordo com o Atlas. Aqui informa que Lula é aprovado por 46,8% e desaprovado por 52,5%. E Cleitinho lidera cenários lá em Minas Gerais. Também Rodrigo da Silva escreve em sua coluna como a política sequestrou a Copa do Mundo deste ano. Temos aqui outras informações que Éder
vai passar por uma cirurgia e está fora da Copa do Mundo, de acordo com o site. E Polícia Federal mira esquema de corrupção no Porto do Rio. Prejuízo é estimado em 500 milhões de reais. A ação fez o afastamento de 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários. Também a Polícia Federal faz operação contra crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes em todo o nosso país. E a ação também reúne policiais de 15 países, onde estão sendo cumpridos os mandados. Também temos aqui, na coluna do Estadão, que governadora recebe alerta. É melhor privatizar o BRB do que ter liquidação e seu enterro político. Agora, temos outro assunto também, falando agora sobre saúde, peptídeos, exossomos e PDRN. A ciência acompanha o hype dos produtos para a pele. Colunista Thales Bretas escreve o seguinte: novos termos ganham espaço em redes sociais, lojas e consultórios, mas falta a comprovação científica sólida para muitas promessas da dermatologia estética. Temos inclusive aqui uma seção de opinião do Estadão. O primeiro texto é falando que Lula puxa a briga com Trump. Aturdido com o fastio do eleitorado, Lula provoca Washington, mas quem sairá escoriado é o Brasil. E também temos aqui sobre a inação ante os supersalários. O Congresso avança rápido em propostas que ampliam benefícios e revela resistência a enfrentar os privilégios. E o terceiro texto, o STF não é poder constituinte. O tribunal reescreve a Constituição ao derrubar decisão legítima do Legislativo de Santa Catarina sobre as cotas. Temos aqui outras informações que armazéns solidários ampliam atendimentos e volume de vendas, isso lá em São Paulo. Também temos aqui sobre regulamentação que o STF valida a Lei Ferrari. Saiba porque que a regra de 1979 para concessionárias divide aí as opiniões. Outro assunto também, tentativa de comprar Master envolveu Sheik, Temer, advogado preso e CPF de Grace. Veja os bastidores do processo que passaria o banco de Daniel Vorcaro para as mãos da Fictor, cujas conversas continuaram mesmo após a prisão do banqueiro e procurados, os personagens envolvidos não se manifestaram até o momento. Também temos aqui penduricalhos da Fazenda de São Paulo custaram 111 milhões de reais em um mês. Inclusive, o maior salário é de 513 mil reais. Vencimentos de março superam o limite de 36,3 mil reais, impulsionados por vantagens eventuais, licença-prêmio e abono de permanência. E Fazenda afirma que valores estão plenamente amparados pela legislação vigente. Temos aqui outros assuntos também. Mendonça tem fila de pedidos de revogação de prisão em inquéritos sobre desvios do INSS. Gabinete afirma que pediu a manifestação da PGR antes de proferir uma decisão nos pedidos e que os recursos para levar julgamentos à segunda turma seguem o rito processual do Supremo Tribunal Federal. Temos também aqui um destaque. Ataque israelense no Líbano mata mãe e filho brasileiros. O pai libanês também, infelizmente, morreu nessa tragédia. O outro filho do casal, que também é um garoto brasileiro, está hospitalizado. E o Itamaraty criticou violações ao cessar-fogo. Mudando um pouco de assunto, falando sobre o preço dos alimentos, IPCA 15, prévia da inflação sobe 0,89% em abril, com alta nos preços dos alimentos. E Álvaro Gribel escreve em sua coluna que governo enxuga gelo com Desenrola 2.0 e não ataca as causas dos juros altos aqui em nosso país. E falando aí sobre política,
Supremo Tribunal Federal decide nesta terça se o pastor Malafaia vira réu por ofensas ao Exército. A primeira turma do Supremo analisa a denúncia de injúria, calúnia e difamação contra o pastor. A defesa sustenta que as declarações foram genéricas e feitas no contexto de crítica política. Também em São Paulo, Enel tenta restabelecer energia de imóveis no centro de São Paulo e concessionária culpa a Sabesp. Segundo a distribuidora, o problema teve relação com uma escavação da companhia de água na rua Itacolome, perto da rua Higienópolis. A Sabesp informa que enviou a equipe ao local para verificar se o problema foi causado por ela. Temos aqui outros assuntos também, que morre Luciana Novaes, a vereadora eleita após ser vítima de bala perdida. E o prefeito do Rio decreta luto. Parlamentar de 42 anos ficou conhecida pela sua atuação em defesa de pessoas com deficiência. Aqui nos informa a assistente social. Ela ficou tetraplégica após bala perdida em 2003 e construiu sua trajetória política voltada à inclusão social. Temos outros assuntos também, que Bienal de São Paulo anuncia Amanda Carneiro e Rafael Fonseca como curadores-chefes. E também conheça a história do fã que criou um acervo raro e começa a compartilhar online. Na segurança pública, um ex-cônsul do Brasil no Japão é assaltado ao esperar carro de aplicativo em Pinheiros, em São Paulo. Aldelmo Garcia e a mulher dele foram rendidos por 3 homens na tarde do último domingo, dia 26 de abril. Agora no Supremo Tribunal Federal, primeira aqui notícia em destaque, Centro de Estudos Constitucionais do STF divulga 2 novos editais para coleta de contribuições. O centro também divulgou a etapa de audiências regionais do edital chamado O Ensino do Direito Constitucional no Século XXI. E Partido Rede questiona no STF operações com empresa de mineração de terras raras. O partido pede a adoção de mecanismos mais rigorosos para avaliar impacto econômico e soberania nacional. Em resolução do CNJ, cria portal sobre despesas de pessoal a serem pagas no Judiciário. A divulgação decorre da decisão do Supremo sobre parâmetros para a divulgação das despesas de pessoal de períodos anteriores, são os passíveis funcionais. Os tribunais devem enviar informações mensalmente ao CNJ. Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados por atos ligados à tentativa de golpe do Estado. Essas decisões beneficiam pessoas condenadas com mais de 60 anos de idade e levam em consideração a vulnerabilidade etária e os riscos à saúde no sistema prisional. E temos aqui a história da pioneira há 20 anos. A ministra Ellen Gracie assumia a presidência do Supremo. Primeira mulher a ocupar o cargo, ela deixou um legado de pioneirismo, modernização e fortalecimento também institucional. E antes de darmos continuidade aqui com mais algumas outras matérias no Supremo Tribunal Federal, faremos mais um breve intervalo e logo estaremos de volta. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, que alegria poder acolher você aqui no nosso Mosteiro de São Bento de Fortaleza. Eu sou o prior deste mosteiro, Dom Marcos Martins. Já estou aqui na liderança há mais de 2 anos, mas como monge vivo aqui já há 17 anos. E quero convidar você para vir nos visitar, conhecer um pouco mais da nossa vida espiritual, da vida monástica, conhecer mais quem foi São Bento de Núrcia. Se apropriar dessa devoção, né? Caminhar na fé conosco. Aqui nós estamos de portas abertas, diariamente nós celebramos a Eucaristia. A Santa Missa que ocorre de segunda a sábado às 5h50 da manhã.
e no domingo às 10 e às 18. Nós funcionamos aqui também em lojinha, cantina, não é? Momentos de espiritualidade, formações bíblicas. Nós temos também atos de piedade, devocional. Então você está convidado a curtir, a visitar a nossa página, nosso perfil no Instagram, @Mosteiro de Fortaleza, e conhecer um pouco mais sobre a nossa vida no dia a dia, no dia após dia. Não é? Então estamos aqui localizados no bairro São Bento, na Grande Messejana, já limite com o Eusébio. Não é? E estamos convidando você para vir nos visitar, conhecer um pouco mais, celebrar conosco a Eucaristia. Nós temos de modo especial todos os domingos às 10 horas da manhã a missa com canto gregoriano. Depois vendemos os nossos produtos, pães, biscoitos. Funcionamos também a cantina, onde vendemos almoços, sucos, biscoitos. Não é? Então você pode vir conferir mais de perto a nossa vida, vir nos visitar, rezar conosco, não é? Caminhar conosco. Também temos um grupo de leigos chamado Oblatos, que procuram viver no dia a dia da sua vida a nossa espiritualidade monástica, conhecendo um pouco mais quem foi nosso Pai São Bento. Você também pode vir conhecer, não é, esse grupo, caminhar conosco, ter as formações contínuas, ter também esses momentos de formação e de comunidade, de fraternidade. Então quero convidar você para vir estar conosco, celebrar conosco e caminhar conosco no Mosteiro de São Bento de Fortaleza. Então quero agradecer a sua atenção e também a sua oração. Reze por nós para que nós consigamos permanecer firmes na fé e perseverantes na vocação, a fim de que também novas vocações surjam para o nosso mosteiro. Muito obrigado por você ter deixado nós entrarmos na sua casa e fazer essa visita e dar também essa bênção, para que o Senhor expulse do seu lar e de sua vida tudo aquilo que não vem dele. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E dando continuidade aqui agora ao Supremo Tribunal Federal, temos aqui a notícia que o STF suspende decisões que bloqueavam recursos de empresa pública de Sergipe. Na decisão, o ministro Flávio Dino verificou que a Pronese atende aos requisitos previstos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para se submeter ao regime de precatórios. O presidente do STF suspende decisão que barrava a venda de bens do Distrito Federal para socorrer o BRB. A decisão do ministro Edson Fachin será submetida a referendo no plenário. E STF determina início do cumprimento de pena de condenados do Núcleo 2 da tentativa de golpe. A decisão do ministro Alexandre de Moraes inicia a execução das condenações impostas na ação penal 2693. E também temos aqui um destaque sobre os 185 anos do Supremo, 66 anos de Brasília e do STF na nova capital, que vai contar que a série chamada Tá na Nossa História revisita os primórdios da Corte, seus marcos institucionais, a evolução de suas competências e papel desempenhado na consolidação da República, da democracia e dos direitos fundamentais no Brasil. Agora, na Agência Brasil de hoje, morre a vereadora Luciana Novaes, atingida em 2003 por bala perdida. Ao longo da sua atuação na Câmara Municipal, deixou um legado de quase 200 leis, sempre voltadas para a inclusão, a defesa das pessoas com deficiência, dos idosos e da população em situação de vulnerabilidade. Sobre direitos humanos, ônibus urbanos do Rio terão orientações de combate ao assédio. E a Polícia Federal faz operação em 27 estados contra abuso sexual infanto-juvenil. Outro assunto também,
Esquema de corrupção no Porto do Rio é alvo de operação da Polícia Federal. E sobre as eleições deste ano, prazo para regularizar pendências termina em uma semana. E na mesa com Datena recebe Padre Júlio Lancelotti nesta terça. Na economia também, Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8. Ministério Público do Rio de Janeiro acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais. E Embraer registra um aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre. E mãe e criança brasileiras morrem no Líbano após ataques de Israel. E a frente fria provoca chuvas e queda de temperatura no centro-sul. Temos também aqui que a Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/PASEP. E sobre o show da Shakira, CREA do Rio de Janeiro vai atuar em empresa após morte de um trabalhador. O serralheiro de apenas 28 anos morreu durante a montagem da estrutura para o show da cantora, que inclusive está marcada para acontecer no próximo sábado, dia 2 de maio. Temos aqui outros assuntos sobre CNJ, mutirão quer erradicar subregistro de pessoas em situação de rua. A ação nacional oferece diversos serviços em um único local. Temos também aqui na educação, o Ministério da Educação inaugura a sede do IFSP em Presidente Prudente. A unidade funcionava em espaço cedido pela Prefeitura do município. Na área de saúde, um projeto leva tratamento gratuito a doenças negligenciadas no Amazonas. A iniciativa acompanha 104 pacientes com lobomicose na região norte. E programa Brasil Digital fortalece a expansão da RNCP, que no caso é a Rede Nacional de Comunicação Pública. O Ministério das Comunicações incluiu 59 municípios em 16 estados. Na economia, dívida pública federal cai 2,34% em março e volta aos 8,6 trilhões de reais. Grande vencimento de títulos ligados à Selic puxou aí a queda. E no esporte, o Brasil domina a etapa da Copa do Mundo de boxe com 4 ouros e 5 pratas. A competição em Foz do Iguaçu registrou um recorde de competidores. E a maioria de empresários que apoiou a ditadura vem de famílias escravistas. Perdas e Danos investigou o apoio mútuo entre empresários e também o governo. Aqui conta que pelo menos 2 de cada 3 empresários documentados aí pela Comissão Nacional da Verdade, CNV, como apoiadores da ditadura militar, têm origem em famílias escravistas. O capítulo civis, que colaboraram com a ditadura, que é do relatório final da CNV, lista as empresas que financiaram a ditadura de diferentes maneiras. Dos 62 empresários citados no documento e que a reportagem conseguiu refazer essa árvore aí genealógica, pelo menos 40 são de famílias de senhores de escravos. Esse levantamento aqui foi inédito para o episódio Como Nossos Pais, da segunda temporada do podcast Perdas e Danos, que investiga o apoio dado aí pelas empresas à ditadura militar. E aqui o coordenador do Núcleo de Estudos Paranaenses, e referência também na pesquisa da genealogia do poder, o Ricardo Oliveira, ele afirmou o seguinte: o que nós observamos é que a classe dominante tradicional do Brasil tem um núcleo duro, desde o período colonial em todas as regiões. Ele relatou também, quando a gente volta algumas gerações, às vezes um avô ou bisavô de quem nasceu em 1950, você já está no senhoriato escravista das suas regiões. Aqui informa que só entraram na conta os empresários os quais a reportagem conseguiu confirmar os antepassados, checando aí as certidões de nascimento, atestados de óbito,
livros de batismo e outros documentos disponíveis no Family Search, que é um site de genealogia mantido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive, aqui vai contar aqui sobre nomes famosos, como da família Guine de Paula Machado, que já foi dona aí do Porto de Santos, Batista Figueiredo, que além do último ditador militar, também tinha entre os herdeiros o vice-presidente da Bolsa de Mercadorias de São Paulo. E ainda estão na lista a família Beltrão, de Pernambuco, que tem entre os herdeiros Hélio Beltrão, executivo do Grupo Ultra e ministro do Planejamento do ditador Costa e Silva, e a família Vidigal, dona do Banco Mercantil e da Cobrasma, que é a Companhia Brasileira de Material Ferroviário. E por último, temos aqui uma notícia na área da saúde, que a população de Dourados, que fica ali no Mato Grosso do Sul, começa a receber a vacina contra o chikungunya. A imunização será voltada a pessoas de 18 a 59 anos de idade. Esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites de jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando toda a programação completa da TV da Transparência. Até mais!